Oi, gente! Meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre suculentas que ficam soltas no substrato. Isso mesmo, aquela suculentinha que você compra e pede da internet, né? Ou que você vai replantar e ela não consegue se fixar naquele substrato. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E se você já gostou desse tema, se você tem esse problema aí na sua coleção, já deixa o seu like e fique até o final para você ver todas as dicas de hoje. Bora então pro nosso vídeo. Gente, então eu tô aqui embaixo do pergolado, que é onde eu cultivo as suculentas protegidas, né, do tempo. E eu quero mostrar aí pra vocês o que eu tô falando, ó. Eu tenho essa cuia aqui, vocês podem ver e pensar, meu Deus, que tamanho de cuia para essa planta. Mas essa plantinha, que é uma Calea argentea, ela era enorme, tá, gente? Eu comprei ela ficava aqui, ó, mais ou menos assim, uns 2 dedos da borda. Era uma roseta enorme. E eu cultivei ela por um bom tempo, sem ela diminuir de tamanho do jeito que ela tá aqui. Agora, ó, ela tá só secando as folhinhas de baixo e não tá crescendo. Tudo bem que a gente tá no inverno, né? Que as suculentas, principalmente as equevérias, elas não se desenvolvem aí do jeito que deveria, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, olha isso. Ó, tem raízes novas, tá? Só porque o que acontece? Eu não fiz o corte nela. Então essas raízes, elas estão tentando aí, né, se fixar no substrato, tá? E aqui, ó, tá um torrão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com uma mão só, tá, gente? Ó, vou tentar mostrar aqui o caule, que é bem velhinho, ó, tá? E aqui estão as raízes antigas, ó, tá vendo? Essas raízes aqui, elas não estão puxando vitamina para a planta. Então, o que acontece? Ela tá com dificuldade de enraizar no substrato, de se fixar, e deve estar com dificuldade também de pegar nutrientes. Por quê? Porque a minha planta tá bem desidratada. Olha, vocês podem perceber que ela tá bem desidratada e olha a quantidade de folha, tá? Que tá aqui. Essa planta eu coloquei nesse vaso já faz meses, porque ela tava em outro vaso, ela tava maior, tava, mas eu não fiz o corte da raiz, tá? Quando eu comprei ela veio com esse caule bem lenhoso, então já era uma planta maior, eu já comprei uma planta maior. E mesmo assim eu não quis cortar, tá? Aconteceu isso com ela. Com essa aqui, ó, a minha Atlantis, também ela veio com um caule bem velhinho e ela não conseguiu fixar no substrato. Essa aqui eu fiz o corte e ela tá se recuperando, tá? Mas diminuiu demais. Gente, quando eu comprei essa planta, ela era enorme. Eu comprei uma planta matriz. Por isso que às vezes não compensa a gente pagar muito caro em suculenta muito velhinha, tá? Quando é suculenta matriz, significa que ela já não é tão novinha assim. Tem suas vantagens? Tem, porque ela pode, né, dar pra gente muitas mudas. No caso dessa aqui, o caule dela me deu bastante mudinha, tá? E a Cali, como eu não fiz o corte a tempo, né, teimosia em replantar, vocês podem ver, ó, que tá nascendo raiz, o caule não tem problema, né, com cochonilha nem nada. O problema aqui são as raízes antigas. Então, o que eu vou ter que fazer com essa planta? Já tem meses, gente, que ela tá solta aqui no substrato e não consegue se fixar.
Eu vou colocar ela em outro vaso, porque esse vaso aqui ficou enorme para ela, né? Então, vou cortar, tá? Vou cortar as raízes para ajudar aí a emissão de novas raízes, porque era para ter uma quantidade muito maior do que isso aqui, gente, de raízes. Então, essas raízes aí, elas não estão dando conta, né, do sustento da plantinha e ela vai definhando. E se a gente não fizer nada, vai até a planta não ter mais folha, né, até ela morrer, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Eu fiz um vídeo mostrando essa planta aqui, que é a minha Echeveria norma. É uma planta que eu falei muito bem sobre ela, é uma planta maravilhosa. E olha a quantidade de mudinha, a quantidade de bebê que tem nesse vaso. Para quem viu o vídeo, eu mostrei aí essa planta com todos os detalhes, tá? Só porque, gente, ela também acontece a mesma coisa, ó. Vocês podem ver que ela tá solta. Então, desde que eu comprei essa planta, ela tá nesse substrato e, ó, ela tá bem solta. E eu vou mostrar pra vocês, ó, as raízes velhas, tá? Ó, olha a quantidade de raiz velha. Como essa planta aqui, ela tá ativa, né? Ela tá bem ativa, eu tô com receio, tô com dó, tá? De cortar. Mas olha, ela tá bambinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, ó. Ela começou a fixar, tá vendo? Nesse caso aqui, gente, eu não vou decapitar, tá? Por quê? Porque essa menina aqui, a gente vê que ela tá conseguindo, né? Ela tá conseguindo, apesar de estar bem desidratada, ela tá conseguindo puxar as vitaminas aí do solo, tá? Da terra, do adubo que eu coloquei. E já tá se fixando. Por quê? O que que acontece com essas plantas? Por que que elas não conseguem se fixar? Por causa da raiz velha. Então, essa raiz velha, que às vezes pode acontecer de morrer, né, ela não tá ativa, ela não suga aí as vitaminas do substrato e ela não consegue se fixar. Então, ela fica ali, né, empatando a planta e impede essa planta de se fixar no substrato, atrapalha aí no surgimento de novas raízes. Então, se você tem um caso desse aqui, gente, se a sua planta tá aí solta no vaso, ó, não consegue se fixar, não fique com medo, corte as raízes, tá? Espere uns 3 dias, coloca a plantinha novamente no substrato e espera soltar novas raízes. Quando cicatrizar, a partir do momento que cicatriza, eu já começo a regar, não tem problema, porque quando surgir a primeira raiz, ela já vai, né, sugar, né, a água daquele substrato para a plantinha começar a hidratar, né, aí puxar as vitaminas aí, porque ela vai sentir, mas ela já tá, né, bem debilitada. Então, com essa aqui, nessa aqui eu vou mexer. A minha Atlantis eu já fiz o corte, inclusive ela já tá bem fixada aqui, ó, ela já tá enraizada. E a minha Echeveria norma, tá, gente? Eu vou deixar. Então, essa aqui, vamos fazer essa experiência de, por enquanto, deixar ela aqui no substrato. Ela tá se desenvolvendo bem e a gente tem que ficar de olho para ver se realmente a planta tá se desenvolvendo. Se eu ver que tá secando muitas folhas, eu dou um jeito de ou tirar as mudas e fazer a decapitação nela, tá? E isso é uma coisa que acontece muito quando a gente compra planta pela internet ou quando a gente faz poda apical na planta e a planta não se recupera, não enraiza, tá? Se você tem alguma plantinha aí que tá com dificuldade de enraizar, gente, tem alguns passos aí interessantes de se fazer, tá? Coloca o enraizador, que é muito bom, o enraizador. Deixa ela num potinho escuro, que é bom também para emitir raízes. Então, tem várias coisas aí que a gente pode fazer para ajudar a plantinha a emitir novas raízes, tá? Gente, então, as raízes, né, que são responsáveis por levar os nutrientes para a planta, né, para o resto da plantinha aí.
ela faz a absorção desses nutrientes. Se a raiz não tá fazendo, né, ela não tá bem, ela não tá saudável, ela não tá fazendo a função dela, a planta começa a dar sinais que não está bem. Então a gente tem que ficar de olho aí quando a suculenta tá com esse sinal aí, não fixa no substrato, tá bamba, né? Você pega nela, você vê que ela tá totalmente solta e já faz tempo que você plantou. Porque vocês podem observar, gente, cada planta tem um tempo aí para enraizar, mas não demora tanto assim, né? A planta rapidinho, por mais que seja lenta, rapidinho ela já fixa no substrato, porque é a segurança que ela tem. Então, se ela não tem aquela segurança, né, do substrato, da fixação das raízes, fica difícil ela desenvolver naquele substrato. O único caminho aí, pelo menos é o que eu faço aqui, tá? É o que eu aprendi e o que dá certo. É a gente tirar o que tá impedindo essas raízes aí de desenvolver, que são as raízes antigas. Então a gente faz isso e a plantinha vai se desenvolver sim, tá, gente? Quando eu fizer, vou fazer o corte dela agora, tá? E à medida que ela já estiver fixada aí no novo substrato, eu já vou mostrando para vocês aí nos próximos vídeos, assim que elas conseguir aí se recuperar, né? Eu já vou atualizando aí vocês. Coisa mais fofa da cor dessa planta, da flor, né? Da florzinha. Então vamos lá, vou pegar meu alicate aqui para cortar. Gente, como eu disse para vocês, ó, o caule dela tá bem velho. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui. Tá bem velho. Então eu retirei algumas folhas, tá? Tô procurando um caulezinho mais novo, mais clarinho. Vou cortar mais um pouco, tá? Gente, então ficou assim, ó. Ó, vocês podem ver que não tem nada nesse caule. Eu cortei aqui o máximo que deu pra ficar um caule bem novinho, sem nada, tá? E essas folhas aqui, ó, eu vou colocar pra brotar, tá bom? A cáli, ela brota super fácil por folha, viu? O que que eu vou fazer com ela, com essa planteira? Eu posso colocar ela dentro de um vaso, sem nada, um vasinho escuro, para ela emitir raízes. Eu posso esperar 3 dias e replantar, tá? Ou eu simplesmente posso deixar ela aqui em cima, aqui, ó. Até ela cicatrizar, para eu replantar de novo, tá? No caso, eu particularmente gosto de colocar no pote, porque as raízes elas saem mais fácil. Eu coloco no pote e deixo uma semana mais ou menos. Se eu ver que a planta tá desidratando, aí sim eu replanto, tá? Mas a cália, ela costuma ser bem tranquila com relação ao corte. Eu quero mostrar para vocês a minha Echeveria pollux. Eu não sei se fala pollux ou pollux, tá? Eu falo pollux, porque não tem acento. Ela também, eu tive que fazer o corte, porque ela também não fixava no substrato. Eu já comprei ela também mais velhinha, tá? Um caule mais lenhoso, ela tá totalmente fixada, tá linda, tá se desenvolvendo. Agora que ela tá crescendo, tá, gente? Porque antes ela não saía do lugar, não crescia. Então, é uma dica aí pra vocês, se a sua suculentinha aí não cresce, se ela não se desenvolve, né? Dá uma olhadinha aí para ver se ela tá fixa no substrato, para ver se ela tem raízes novas, se as raízes estão dando conta do recado, que pode ser, né, uma coisa aí que esteja atrapalhando a sua suculenta de pegar os nutrientes aí da água, do adubo, né, do substrato. A gente sabe que são muitos fatores que podem
ocasionar aí a sua planta, ocasionar o não crescimento da planta. Gente, é muita coisa, tá? Essa causa que eu tô falando é uma delas. Então, é uma delas, porque a planta, para ela crescer, para ela desenvolver, ela precisa de todos os fatores aí, que é clima, né? O clima adequado, a quantidade de sol adequada, água, adubação. Então, eu não tô falando para vocês aí que tem que ser, né? Como dizem, tem um ditado aí no YouTube que falam bastante que é muito mimimi. Não, a gente dar para a planta o que ela tinha no habitat dela. Então, a partir do momento que você comprou aquela plantinha, você tem que cuidar dela, né? Cuidar bem, né? Para ela ficar bem bonita. Gente, no vídeo de hoje, então, é isso que eu queria passar para vocês. Essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já teve esse problema aí na sua coleção, deixa aí para mim nos comentários e me conta aí como que você solucionou. Se esse conteúdo ele foi importante para você, né? Se te ajudou, compartilhe aí com outras pessoas e deixa o like aí para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo, então fiquem todos com Deus.